Deixaram-se dominar por esse sentimento. A única coisa que tinha na cabeça: a ira de Deus é sobre mim, o juízo de Deus é sobre mim. Logo, o seu arrependimento não foi nada mais, nada menos do que o portal, a entrada do inferno. Desde a presente existência, já começaram a sofrer o peso da ira, da majestade de Deus. Porque João capítulo 3, verso 36 deixa isso claro: aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Romanos 1, 18: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade de homens que retém a verdade por causa de sua injustiça. Mas quando alguém é convicto do seu pecado e passa a odiar o seu pecado, e se entristece, e se abate, e se frustra, e se revolta consigo mesmo, e confessa ser um grande pecador, arrependido de seus pecados, mas não consegue ver a gloriosa graça de Deus manifesta na cruz do Calvário, o seu arrependimento, na verdade, não é um arrependimento salvífico. Não é. Não importa o quão triste você ficar com o seu pecado, se a única coisa que o arrependimento em você faz é te deixar para baixo e mais nada, e te deixa nessa condição desesperadora, onde você, analisando-se a si mesmo, se vê jogado no inferno. De fato, esse arrependimento não faz nada com você, não é benéfico. Portanto, eu digo, arrependimento não é remorso somente, não é uma tristeza profunda meramente, é também. Pessoas assim demonstram apenas uma aparente conversão. A parábola do semeador fala da semente que caiu em solo rochoso, e Jesus nos explica: esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Essas pessoas são as mesmas mencionadas pelo autor de Hebreus. Mesmo sendo participante das bênçãos dispensadas pelo Espírito Santo, a qual ele derrama à sua igreja, ou melhor, distribui à sua igreja, não produzem frutos, mas somente espinhos. Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 8. O apóstolo João afirma que o abandono da fé por parte dessas pessoas só evidenciará que nunca fizeram parte daqueles que verdadeiramente foram salvos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 19. Esta realidade também pode ser vista no ministério do apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19 e 20. Ele exorta Timóteo dizendo: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando a boa consciência, fizeram naufrágio da fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 2 Timóteo capítulo 2, versos 17 e 18. A palavra destes roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram, presta atenção agora, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de muitos.
2 Timóteo 4:10 está escrito: porque Demas, o companheiro do apóstolo Paulo, o companheiro, Demas me desamparou amando o presente século. Isso significa desprezando o vindouro, desprezando a promessa. E foi para Tessalônica, para a Galácia. Jesus também a viu de forma abundante, em Mateus capítulo 19, verso 22. Lembra de Jesus na sua conversa com o rico? O jovem rico, ouvindo esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Possuía muitas propriedades. João capítulo 6, verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Estes são os que apostatarão da fé. Segundo 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da ira e da perdição. Agora, apostatar é basicamente abandonar o conjunto de verdades expostas na palavra de Deus. Isto é apostatar. Eu repito, apostatar basicamente significa abandonar o conjunto de verdades expostas na palavra de Deus. E isso é o que fizeram, pois a fé salvífica eles nunca a possuíram. Sendo assim, a conversão foi apenas aparente e não foi uma conversão genuína. E há que haver essa distinção. Terceiro ponto, o que é arrependimento e como ele é produzido? Vamos ver isso rapidamente. Definição, arrependimento, o que é isso? Arrependimento é a mudança de mentalidade, atitude, maneira de pensar, disposição, caráter, consciência moral, ou simplesmente voltar-se do pecado para Deus. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: vocês precisam mudar de mentalidade, pois o reino de Deus é chegado. É importante salientar, irmãos, que a maioria dos estudiosos utilizam a palavra conversão referindo-se ao mesmo sentido quando falam de arrependimento. Como ele é produzido? Como o arrependimento é produzido? Primeiro, pela graça. Arrependimento é fruto da operação do Espírito Santo em nossos corações. Não é algo que você produz, não é algo que você decide. Arrependimento é fruto da operação do Espírito Santo em nossos corações. Quando eu digo fruto, aí está. O fruto é a tua própria decisão. Mas a tua decisão não veio puramente de uma capacidade interna, sua, própria. Ela foi concedida a você. O arrependimento é fruto da operação do Espírito Santo em nossos corações. Evangelho de João, capítulo 16, versos 8 ao 11, está escrito: e quando ele vier, quem? O Espírito Santo convencerá o mundo. Quem é o mundo? Nós. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, ele convencerá. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Eu não tenho tempo para desdobrar isso agora. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Logo, é uma graça dada pelo Espírito
pelo próprio Deus, perdão, através do Espírito, assim como nós aprendemos na carta de Paulo aos Efésios. Arrependimento é um dom, é concedido, é dado.